Olá, senhoras e senhores, espero que vocês estejam bem, seja que horário for, seja que local for. Esse vídeo é sobre um vagabundo na China, né? Ezio Flávio Baso. Na verdade, não tem um artigo, não, é só vagabundo na China mesmo, né? O Ezio Flávio Baso, ele é um escritor brasileiro, nascido em Céu Azul, no Paraná. Eu conheci a obra dele em Brasília, e eu conheci a obra dele em Brasília porque eu acredito que ele morava perto do sebo de livros que eu também morava perto. Então, assim, eu cheguei a conhecer ele pessoalmente, não tive, assim, sei lá, talvez o máximo de 1 hora ou 2 horas de diálogo com ele, mas é uma pessoa interessante e eu acredito que exuberante em termos de saúde mental, né? E aí você fala assim, pô, mas esses livros aqui, que são, é um produto manual, né? Porque, tipo assim, ele não conseguia publicar o que ele escreve desse jeito aqui com numa companhia das letras da vida. Então, ele pegava, ele mesmo fazia o livro dele, não tem correção de português, não tem, tipo assim, olha, aqui você pesou demais a caneta, eu acho que você deveria escrever outra coisa. Simplesmente não existe critério editorial, o critério é exclusivo do autor. Eu adoro isso, sabe? Eu adoro isso. Tipo, é muito melhor que textão de Instagram, que o Instagram, o Meta, o Facebook, sei lá o que, pode simplesmente pegar e falar, cala a boca, né? E isso aqui não. Isso aqui é o tipo de discurso da pessoa que não estava calada, sabe? É o tipo de discurso de pessoa que falou assim, cara, e no ano de 1989, em julho, eu vou tirar férias. E eu vou tirar férias da seguinte forma, nos meus termos, exclusivamente mesmo. Na verdade, foi em outubro de 1990. E aí ele teve essa. Ele, toda vez que ele tira férias, ele viaja e viaja assim por conta dele mesmo. Não é. Ah, você ouviu falar no pacote promocional de turismo que tem na empresa de turismo? Não, não é isso não. Ele literalmente pega o dinheiro dele ou a falta de dinheiro dele, do tipo, nós estamos falando da pessoa que com 20 anos de idade estava em Paris e ele falou assim, cara, honestamente, eu tinha US$ 2 no bolso e uma cenoura. Então, assim, ele nunca deixou de ir por causa de dinheiro. Lógico que você ter um hotel para você tomar banho todo dia é bem importante, mas ele não era muito seletivo com o hotel também. Tipo, ele sabia muito bem chegar no aeroporto e falar assim, cara, se eu ficar andando aqui meia hora, 1 hora que seja, com essa cara de estrangeiro, com um olho azul e cabelo caracolado lá em Hong Kong, eu vou ser abordado por uma pessoa que vende um serviço de hotel que é tipo assim, uns 30, 40% do preço de um hotel que a maioria dos estrangeiros ia ficar. Só que o hotel não tem banheiro no quarto, entendeu? Só que o hotel, tipo assim, a sua geladeira é uma caixa de gelo, entendeu? E ele estava disposto, né, a viver essa pobreza, né? Tipo assim, exatamente. Não, era tipo assim, o que ele pudesse extrair dessa experiência, ele ia extrair dessa experiência, né? Esse passeio que ele faz durante as férias é uma coisa muito interessante. Por- Porque pelo menos nesse momento ele é uma pessoa livre, né? Pelo menos a intenção que eu acho que ele quis passar pro leitor. Assim, e parece que ele tá muito puto, muito revoltado com as coisas, porque ele critica a sociedade de um jeito assim, muito explosivo, sabe? Muito iconoclasta mesmo. Ele olha e fala assim: olha, vocês estão olhando essa aqui, essa parede, que é a muralha de Tóquio, mas vocês têm que pensar no detalhe também, que isso aqui foi construído com mão de obra escrava, em cima de uma montanha, e você não sabe o tanto de tendinite, o tanto de coluna quebrada que isso aqui deve ter custado. Então, tipo assim, no meio desse cimento aqui tem muito sangue. É o tipo de reflexão que você não vê no Instagram, você não vê no Facebook, você não vê porque não é feito para você ver isso, porque basicamente tudo que você vê e tudo que você lê é meticulosamente é, esmiuçado para você continuar sendo um escravo, né? Um escravo assalariado. Às vezes com um salário bom, às vezes com um salário ruim. Mas falar assim, ó, você vai levantar todo dia e vai passar 8 horas no lugar onde você quer. Tipo, 90% da população não faz isso. Talvez os 10% que sobra deve ser os donos das empresas que estão realmente ganhando dinheiro
um processo todo, né, de produção e distribuição de bens. Mas por um mês, né, por um mês, esse cara aqui é um homem livre para andar pelas ruas, nesse caso aqui de Hong Kong e depois de Pequim, e ele podia pensar o que ele quisesse, e ele tirava a fotografia na época que fotografia não era a banalidade que é hoje, né? Provavelmente a nossa época na história é a primeira época que a humanidade experimentou a possibilidade de ter uma história totalmente fotografada, né? Então, tipo assim, eu não sei de onde ele tirou essa foto aqui, eu acho que ele não tirou essa foto pessoalmente, mas ele tirou várias fotos, e assim, sem falar especificamente de uma pessoa, a não sei se essa pessoa foi uma pessoa pública, né? Por exemplo, como o Karl Marx e, por exemplo, como o Mao Tse-tung, que em 1949 fez a Revolução Chinesa e expulsou Chiang Kai-shek para Taiwan. E se hoje você vê no jornal falando que a China e Taiwan estão entrando em guerra é por causa de 1949, né? E Taiwan era considerado território chinês, mas depois eles falaram, ó, a gente vai ser um país independente, e eles tinham um dissidente político que veio da China, que era o presidente da China antes do Mao Tse-tung, né? Mas ele fala umas coisas muito interessantes. Tipo assim, isso aqui é para quebrar a rotina, realmente. E aí ele fala, olha, eu vou dar uma volta e assim, ele olha e fala, poxa, olha como a condição humana é interessante e ele fala mais da tragédia do que das partes boas, né? E assim, aqui ele estava jovem ainda. Aqui ele tinha uns 40 anos. Eu conheci ele já devia ter uns 50, quase 60. Ah, não, acho que ele tinha um pouco mais de 60. Ele já estava com os cabelos todos brancos, né? Mas os livros que eu comecei a ler dele, tipo de 2005, de 2000 e alguma coisa, eram bem diferentes desse aqui. Esse livro tem 500 exemplares, tá? Tipo assim, eu sou uma das 500 pessoas. Vamos supor que de 89 para cá tenha, sei lá, destruído alguns, né, exemplares. Então, sei lá, vamos supor que tenha 400 exemplares no planeta Terra. Eu sou uma das pessoas que tem. Né? Ah, você tem obras completas do Flávio Esbaz? Não, não tem. Ah, você tem mais de um? Tem. Tem mais de um, né? Agora, esse aqui é onde eu vi um Ezio Flávio Basso que eu não tinha visto nos outros livros. Por quê? Porque esse Ezio Flávio Basso ele é um pouco mais novo e um pouco menos revoltado. Ou pelo menos ele faz... Eu acredito que ele tenha muita saúde mental. Eu acredito que ele realmente tem. Para começar, ele não é casado. Mas ele é pai de alguns filhos. E sim, aos 60 e tantos anos ele tinha uma namorada, né? É, e é um sujeito que vivia olhando coisas que ninguém olha e conseguindo traduzir um significado psicológico muito profundo, muito específico, né? E eu não digo que assim ele não vê a beleza do mundo, porque tipo, quando você encontra com a pessoa dele, você percebe que ele vê a beleza do mundo, sabe? Só que você tá falando uma pessoa que é um psicólogo que escuta gente esquizofrênica, tipo, 8 horas por dia profissionalmente. Então, tipo assim, é normal que a tendência dele seja narrar o conflito, a dificuldade, a doença, né? Especialmente, sobretudo, de forma muito clara, de forma assim, uma forma trágica e clarividente, ele narra, né, uma situação de sofrimento mental, né, e de doença mental, seja dos ricos, seja dos pobres, seja da classe média, seja dos comerciantes, seja dos sindicalistas. Todo lugar que você olhar, você vai achar doença. Sabe por quê? Porque as pessoas não são saudáveis, né? Tipo aqueles que são equilibrados, a gente não dá notícia deles, mas eles têm algum nível de doença mental. Todo mundo tem algum nível de ansiedade, né? Todo mundo tem algum nível de depressão, né? Para dizer os mais comuns, né? Existem indivíduos que são esquizofrênicos. Esses aí, eles estão fora do normal mesmo, eles estão, né, numa realidade deles, eles têm delírio, eles não têm um problema de imaginação, eles não têm pseudo-alucinações, eles têm alucinações de
de barba e bigode mesmo, e aí eles estão realmente em outro mundo, e às vezes o psiquiatra, com muito medicamento, com muita leitura e com muita sensibilidade, consegue alcançar um doente mental esquizofrênico e fazer alguma coisa pela saúde mental dele. Em regra, eles são irrecuperáveis, né? Doença incapacitante, coisa e tal. E aqui a gente está falando de uma pessoa que sabe o que é esquizofrenia, né? E que fez um mestrado na Faculdade Livre do México na década de 70, que devia ser uma coisa muito doida. Teve um dia que eles falaram assim, a gente vai abolir o dinheiro. Era assim, eu acho que devia ser intelectualmente estimulante, sim, né? Nós estamos falando aqui de uma pessoa que tem... eu fui no consultório dele, né? Ele tem as obras do Freud no original em alemão. Uma coisa que me chamou a atenção, sabe? E tem doutorado em Paris, na Sorbonne. Então, assim, efetivamente, na hora que ele está olhando para as coisas, ele está num nível de processamento maior do que a vulgaridade, né? E ele consegue enxergar de uma forma mais profunda, né? E ele faz uma narrativa bem maluca desse negócio aí. Tipo, ele faz uma narrativa, assim, bem ácida, bem crítica, sabe? E eu acho que é por isso que eu gosto, sabe? Eu acho que é por isso que eu gosto, porque não é um livro que você consegue comprar em livraria. Hoje até você consegue comprar eles Flávio Basso em livraria, mas foi totalmente novo para mim. A experiência de pegar e falar assim, esse livro aqui foi feito à base de anotação de um sujeito que viaja sozinho para a China, que ele falou assim, cara, se eu morrer aqui, a minha família vai demorar alguns meses, né? Os meus colegas de trabalho, os meus amigos vão demorar alguns meses para saber que eu morri. Isso é um nível de liberdade muito grande, sabe? É muito raro uma pessoa não ter um casamento, não ter um filho, não ter um... Ele tinha filhos, acho, nessa época já, mas de ter um desprendimento muito grande de falar assim, olha, eu vou passar 15 dias na China, e é isso aí. Eu não sei nem se ele avisou, sabe? Pro empregador dele, ou pros filhos dele, ou pra esposa dele na época, não sei se ele já foi casado também, mas tipo assim, ele escreve isso aqui com muita liberdade mesmo, sabe? Ele escreve isso aqui com realmente a intenção de fazer as pessoas refletirem sobre tudo que existe ao redor delas. Acho que não é só um... É um exercício filosófico, sem dúvida, mas você precisa de estômago, sabe? Tipo, você conseguir ler isso aqui sem pirar, né? É uma coisa, tipo, é meio... Porque a narrativa é pesada, sabe? Tipo, a narrativa... Mas, assim, esse aqui é um Ezio Flávio Basso mais jovem. Ele tem um pouco de... Ele não é o mais velho que eu conheci. Ele tinha saúde mental, só que ele... Eu acho que quanto mais velho ele foi ficando, acho que foi solidificando o entendimento que ele tinha do mundo. Então, essa narrativa que ele consegue enxergar nos lugares que ele viaja, ela foi sendo reforçada, né? Isso não quer dizer que ele tem um problema de saúde mental, isso quer dizer que boa parte do planeta tem de maneira sutil e uma quantidade menor de população tem algum problema de saúde mental mais grave. E quer dizer essencialmente que o meio que a gente criou é muito doente, né? Isso quer dizer que a gente criou uma sociedade doente, a gente criou uma sociedade materialista, a gente criou uma sociedade que vive de vender remédio, né? A gente criou uma sociedade onde você não pode discutir a ordem pública de forma efetiva, porque a democracia deixou de ser representativa há muito tempo, né? A democracia foi sequestrada pelas elites, né? E as elites fizeram com que, tipo assim, os bilionários fizeram com que os milionários deixassem de ser ouvidos, entendeu? Então é mais ou menos o seguinte: quantas cartas na sua vida você mandou para um legislador seu, sejam seu, porque é seu funcionário, entendeu? Como funcionário público. Do tipo, hoje a gente tem um regime presidencialista no Brasil que o indivíduo é presidente da República, mora num palácio, e ele precisa de uma granja, que é a granja do torto, para ir para casa e voltar para o trabalho. Poxa, não seria mais barato manter esse cara dormindo dentro de um palácio? Será que ele não pode? Será que é ofensivo
né? Enquanto, assim, tem muita gente no Brasil que não tem nem onde morar, e muita gente no Brasil que mora tão longe do lugar que trabalha, que gasta 2, 3 horas do dia só dentro de um carro, ou dentro de um ônibus, ou dentro de um metrô. Isso mostra que a estrutura sociológica e a estrutura civil, a estrutura é, de engenharia civil mesmo, sabe? Dos prédios mesmo, da forma com que foi construído, da distância com que foi construído. Isso é inviável e isso adoece as pessoas. O trabalho da forma que ele é feito, ele adoece as pessoas. As distâncias da maneira que elas existem, elas adoecem as pessoas, né? E se você tiver um olhar um pouquinho refinado, você consegue observar boa parte dessa patologia simplesmente sentado num banco de rodoviária. E ele fez isso no Oriente Médio, ele fez isso na China, ele fez isso em Brasília, ele fez isso em Portugal, em Paris, na Cidade do México, no Egito, para não falar que ele não foi na África, entendeu? Ele fez isso assim, de várias formas, de várias maneiras, num silêncio eloquente, entendeu? Porque ele não estava, tipo assim, discursando para as massas. Não, ele estava sentado no banco da rodoviária. Um indivíduo lá com um caderninho e uma câmera fotográfica. Aí depois ele chegava no Brasil, né, e fazia, né? Lógico que esse indivíduo também estava escrevendo para as faculdades e para o curso de mestrado, curso de doutorado, enfim, ele também escrevia coisas que eram publicáveis, né? Mas ele guardava aquele momento dele mesmo, né, de falar assim, olha, eu vou abrir meu coração para uma folha de papel. Ele deixava isso para as férias. E ele abria mesmo, ele rasgava o verbo e assim, é muito interessante a narrativa dele, sabe? Mas assim, eu tava querendo achar algum canto aqui que eu fiz uma rabiscada feia no livro que tem. Pá, você quer ver? Ó, materialismo. O dinheiro é o único caminho. Ele nos garante o isolamento absoluto, nos dá a condição de regredir ao barbarismo das covas. Só o dinheiro impede que as outras feras enfileirem-se à porta dos nossos palácios. E é por isso que amamos acima de todas as coisas e de todos e que todos levam nos bolsos junto ao escapulário. Foi inclusive o dinheiro que me garantiu essa vinda, as idas e voltas. Sem ele, o homem não pode sair do perímetro de sua casa nem de sua caverna. Aliás, nem mesmo ter uma casa ou uma caverna. Um punhado de dólares possibilite que eu me sacie de comida, de sexo e de conhecimentos. Já que é só isso que um ser pode desejar, num mundo onde não existe igualdade, nem liberdade e nem fraternidade. Cara, isso aqui não tá escrito no seu livro de geografia, você entendeu? Isso aqui não tá escrito num livro de sociologia regular, você entendeu? Tipo assim, você pode ler o Manifesto Comunista, que não tem uma descrição tão bem feita do materialismo. Você vai achar o materialismo histórico de Marx, mas isso aqui é um refinamento. E esse cara é brasileiro. Esse cara é brasileiro. E assim, olha, não recomendo, tá? Não recomendo. Você precisa ter estômago, entendeu? Você precisa ter o seu dinheiro garantido, pelo menos o seu mínimo para você sobreviver, para você conseguir fazer uma leitura dessa. Você precisa ter idade também. A primeira vez que eu li Ezio Flávio Vaz, eu tinha 20 e poucos anos. Eu não tinha estrutura mental para aguentar. Mas eu aguentei. Hoje eu tô com 40 e tô vivo ainda. Então, tipo, então de alguma forma isso funcionou, entendeu? Ou não, né? Mas enfim, é, se você tiver coragem, procure, leia, né? Talvez você vai ficar extremamente decepcionado porque ele não está escrevendo para agradar, entendeu? Ele está escrevendo porque ele enxerga, entende? E, e é isso, né? Mais um livro que eu li. Hoje é dia 24/10, eu devo ter terminado esse livro aqui no dia 22. Ah, e uma coisa, se você gostar, você vai ler um pouquinho todo dia. Tipo, é natural.